ela não é a inteligência artificial que eles vão colocar em prática. A que eles vão colocar em prática é muito mais sinistra. Os robôs que você vê, os robôs, não é desse que eu estou falando. É o que eles deixam que você veja. Que eles deixam que você veja. Mas os humanoides, que você não vai saber identificar, eles já estão prontos também. Eles vão começar a fazer o trabalho deles. A inteligência artificial, nessa velocidade, de nível quântico, ela tem ligação direta com seres dimensionais. Mas é o seguinte, irmão, o que tu chamou, né, nosso papo aí de modo macro, né, falando do Brasil aqui, que acaba que esse sistema se alimenta disso, sempre tem gente ganhando, né, mas a gente sabe que tem os movimentos, né, os movimentos, coisa daqui do Brasil, a gente vê que o Brasil aderiu à cultura woke em peso, né, aderiu à agenda verde, né? Sim. Comprou tudo que os caras falaram, ó. É isso, né? E isso vai financiando, né? Todo esse problema que tem no Brasil. Agora, a nível mundial, cara, esses camaradas que chegaram ao poder hoje, né? O Trump lá nos Estados Unidos, junto com o Elon Musk, esses camaradas, né? O vento vai mudar de fato, irmão. Eu quero de fato bater esse papo contigo, porque assim, o Trump na posse dele ele falou, ó, acabou esse negócio aí de cultura woke, acabou essas palhaçadas todas, ninguém mais quer saber disso. E aí tem, porra, o Elon Musk também abraçando essa causa, né? Lá com X. Mas a força contrária é forte, cara. A força contrária é tão forte a ponto de, por exemplo, aqui no Brasil, você continua tendo canetada do STF contra as empresas do cara, contra perfil no X, né? Contra... Quem teve a conta bloqueada agora aí? Teve o Trump, teve a conta bloqueada lá atrás, né? O perfil dele no Twitter, né? Não teve ninguém com o perfil bloqueado? Teve o Alexandre de Moraes que saiu e as pessoas estão questionando se ele saiu mesmo ou se alguém... Saiu da onde? Do X? Ou se ele foi tirado, né? Então, como é que é, meu irmão, essa força contrária dos caras que ainda vão bater de frente com essa liberdade para que essa agenda continue emplacando, né? Vamos pular lá para a América? Vamos. O que vai acontecer, Glauber? Tudo isso está visando controle, cara. Controle. O primeiro controle já foi bem sucedido, que é o controle de consciências. Ninguém mais pensa. Ciclagem mental padrão hoje no Brasil ou no mundo inteiro, ela não passa de 12 ciclos por segundo. Você, para entender de coisas fora dessa matrix, você tem que ciclar 30 ciclos por segundo, no mínimo. Para você poder entender cognitivamente o quadro todo e não analisar só um desenho do quadro, entendeu? Então eles conseguiram prioritariamente isso, através de várias fontes. Massificação, entretenimento, alimentação principalmente. Alimentação todo, o codex alimentários todo nosso hoje, do mundo inteiro é comprometido. Você vai no mercado hoje aqui no Brasil, você vai ver a maioria das seções, tudo com teio de transgênico. Os alimentos. Tudo. E você não sabe o quão mal faz aquilo para a sua saúde. Isso vai afetar no teu processo mental, no teu processo cognitivo, na tua circulação, em tudo. Vai alterar tudo em você. A alimentação modifica padrões no seu corpo. Entendeu? Então isso é um ataque sem precedente. Além disso, nós temos uma população mundial totalmente que aderiu ao experimento que foi proposto na época da Panderola. Vou chamar Panderola para não causar problema. E eles estão prontos para voltar com esse problema. Não sei se você viu as notícias da Bahia, que saíram há 2 dias atrás. Um surto absurdo já acontecendo. Né? Eles lançam a notícia, sempre agem numa regra de 3. Que vai ser espalhado no carnaval agora. Exatamente, né? Para justificar depois uma outra intervenção, alguma coisa. Então, uma próxima, ela é dita pelo Bill Gates, ele já falou que a próxima será muito mais complicada e que praticamente todo mundo vai ser acometido. Por quê? Porque na solução que eles deram no experimento, dentro dessa composição, existem elementos que facilitam um controle à distância. Você não ouviu falar ainda de nanograph? Nanograph, você ouviu falar? Partículas. Então, essas partículas, elas conseguem... telosferase, já ouviu falar? Telosferase, ela é uma composição onde você, através dessa inoculação,
você consegue verificar que partículas desse elemento, que é o grafo, ele como um grande quebra-cabeça, ele vai montando na sua estrutura neural uma peça, como se fosse um dispositivo. Como se várias peças se ligassem e montassem dentro do seu organismo. Isso faz completamente ressonância com a questão do Neuralink, que ele tinha como prerrogativa para poder fazer. Eu estou falando do Elon Musk agora. Sim. Então, você tem hoje formas de você mudar padrão por frequência, de comportamento, de uma série de coisas. 86% do mundo aderiu ao experimento. Então, teoricamente e tecnicamente, todos esses que aderiram são um campo propício para experimento. E nessas áreas, psicotrônicas, de frequência, isso já está em curso. Então, num determinado momento, quando se tiver que implementar essa questão, você vai considerar o padrão baixo de pensamento, a suscetibilidade a controle, há uma série de outros fatores que elas têm uma raiz muito forte. Que raiz é essa? A raiz do medo. Toda vez que uma coisa grande vem ser implementada, em que eles querem pegar o objetivo do cumprimento da maioria, eles jogam o aditivo do medo. E aí, cara, é onde eles ganham. Quando você deixa a frequência do medo entrar, você detona todas as suas defesas. E aí você fica suscetível a qualquer manifestação, a qualquer pílula que eles venham dar como solução mirabolante. Então, dentro da agenda que eles tinham, que é a Agenda 2030, ela foi antecipada para 2025. Então, esse ano começa a acontecer coisas no mundo inteiro que são absurdamente surreais, porém estavam até escritas na Bíblia, mas que as pessoas também não consideram. Elas utilizam da Bíblia só a parte de prosperidade ou coisas do Antigo Testamento para justificar alguma coisa, ou um ensino de um recorte que mantém uma população sentada num banco sem questionar. Mas a última parte da Bíblia, eu estou falando do Apocalipse, que são as boas novas, elas não comentam. Mas para que chegue um novo tipo de mundo, um novo céu, uma nova terra, um novo parâmetro, é preciso que haja uma correção. E essa correção vai haver durante o controle. Esse controle mundial está chegando com uma força muito grande. E não há quem vá resistir, a não ser os escolhidos, que estarão preparados, com fortaleza mental, com lugares de fuga, para caso haja uma obrigatoriedade, por exemplo, de você só vai poder ter o seu dinheiro se você cumprir esse requisito. O que o requisito é? Você tomar essas duas, que eu carinhosamente chamo de Jujuca. Mudou. Aqui mudou. É mais Jussara? Jussara. Jujuca, Jussara, que é mais íntimo, né? Sim. Então você tem que tomar essas duas aqui para você completar o teu cartão, senão não cai aqui. Sim. As pessoas vão fazer, porque no início do experimento foi dado o seguinte, ó, se você não fizer isso, você não viaja. Se você não fizer isso, você perde seu emprego. Então as pessoas optaram em ter o emprego em detrimento de uma vida garantida. E hoje nós estamos tendo altos índices de problemas de várias esferas por conta desse experimento. Isso eu estou falando que já está sendo decretado nos Estados Unidos. O Robert Kennedy Jr. vai cuidar da saúde e ele foi o maior combatente dessa obrigatoriedade. Tanto é que militares que foram obrigados a tomar e perderam emprego porque não quiseram, estão sendo recontratados obrigatoriamente. Trump já desceu o decreto. Todas as pessoas de funcionalismo público que foram obrigadas e não quiseram e foram demitidas estão sendo recontratadas por força de decreto. Então isso não é qualquer coisa. Só que as pessoas não têm o entendimento desse todo. Então você imagina, sabe o que fizeram lá na época do experimento, Glauber? Se você tomasse a Jussara, eles davam um cigarro de baseado para você. A fila foi quilométrica. Se você tomar o experimento, eu vou te dar um sanduíche, uma coca e uma batata frita bem gostosa de uma rede de fast food. Você vê, fila quilométrica. Tu acha que uma proposta que o Elon Musk já falou isso em vídeo, nós vamos levar o povo a um determinado nível de dependência que vai ficar uma coisa impraticável. E qual vai ser a solução que eles vão dar? Uma renda básica universal. Ou seja, você não vai precisar mais produzir, não vai precisar fazer esse esforço todo. O Estado vai dar para você uma renda básica universal. O que você tem que fazer? Só obedecer e fazer o cumprimento disso aqui. Manter o teu status válido. Isso está em curso, Glauber. Isso já está sendo
realizado nesse tempo agora. Não sei se você viu, recentemente o Donald Trump fez uma press conference com as Big Techs e o que ele vai fazer na área de infraestrutura. Ele anunciou que os Estados Unidos investirá nos próximos 4 anos 500 bilhões de dólares em inteligência artificial. Aí você fala, inteligência artificial vai ser bom. A inteligência artificial que nós utilizamos hoje, ela não é a inteligência artificial que eles vão colocar em prática. A que eles vão colocar em prática é muito mais sinistra. Os robôs que você vê, os robôs, não é desse que eu estou falando. É o que eles deixam que você É o que eles veja. deixam que você veja. Mas os humanoides, Sim. que você não vai saber identificar, eles já estão prontos também. E eles vão começar a fazer o trabalho deles. A inteligência artificial, nessa velocidade, de nível quântico, ela tem ligação direta com seres dimensionais. E eu estou falando dos controladores, do GO. É outra parada. Está tudo interligado. Esse plano é um plano muito bem orquestrado. Só que ele vem com uma embalagem hoje na América muito bem mais palatável. Por quê? Porque imagine só, Glauco, vamos supor que você esteja numa comunidade e a bala está voando para tudo quanto é lado. E tu tá dentro da tua casa lá. Você não consegue sair. Você vai para um lado, vai para o outro, bala tá voando, bala tá voando. De repente chega um cara lá e com a Madsen lá que o Batata usa, né? É. Aquela cena dele no Morro do Macaco lá é antológica, né? Ele com a Madsen, blá, 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 blá. Aí parou, a bala voou, tu abriu a porta, tu viu um cara com a Madsen, o cara fala assim, ó, tudo comigo mesmo. Fica tranquilo que agora aqui sou eu que comando. Meu irmão, a resistência daquela galera lá, na mesma hora faz isso aqui, ó. Cai. Porque agora surgiu o super-herói, que é o que todo mundo espera o tempo todo. A autonomia do ser humano, ela foi substituída por uma crença em alguém sempre que tem que vir para resolver o problema. É assim com Jesus, né? Eles acham que Jesus vai voltar para resolver esse problema aí. Não entenderam ainda que vai ter que resolver somos nós. Ele já fez, irmão. Ele já deixou escrito, dito que a parada ia ser casca grossa e que a gente é sal da terra e luz do mundo. A gente é que muda o padrão. Ele já fez, deu as ferramentas. E aí, faz agora, tua parte, eu já fiz a minha. Mas todo mundo tá achando que ele vai vir resolver. Todo mundo tá achando que o próximo presidente é que vai resolver. Mas aí chegou o Batata, detonou geral. O cara tava na casa dele, todo ressabiado, ele sai da casa dele e fala assim, tá tranquilão agora, tá suave, o Batata tá ali. É a mesma coisa que o presidente da América. Chegou o cara que vai resolver tudo. Agora eu posso relaxar. O cara faz 10 decretos, 50 decretos. Puto, o cara vai trabalhar amanhã. O americano, irmão, é totalmente diferente da gente. O cara não sai de casa, irmão. Ele tranca a porta dele lá, tu viu lá. 7h30 da noite, recolhe os crianças e vão dormir. Eu moro num condomínio, parece cidade fantasma de noite. Pega a bicicletinha pra dar um rolê e tal, não tem ninguém na rua. Ele cuida da vida dele. Só que o que incomodava ele, talvez fosse a não aceitação do Biden, que o governo foi muito ruim realmente. Agora tá resolvido, porque o Trump chegou. Então a defesa dele é igual daquela pessoa que tava dentro da casa. Deixa o cara resolver agora. Baixa a guarda. E é por isso que eles vão entrando. Entra aqui, porque o cognitivo não é porque tá na América que é maior. Não é isso. Um padrão lá pode ser um pouco melhor. Mas o cognitivo é o mesmo. E é onde eles vão entrar para fazer o controle. Esse é o ponto. Agora, e é justamente isso aí, cara. Todo mundo acredita que quem queria fazer o controle era o outro grupo, né? Que já tinha iniciado o controle através da... Como é que você A chama? Kamala Harris? Não, o grupo do Biden, né? Sim, Esse grupo sim, todo sim. que tava É aí. os democratas. É. E aí, todo mundo entendendo que não, o Trump chegou, né? E agora tá resolvido. O que você acabou de me falar? Todo mundo que foi demitido porque não tomou a Jussara, ele tá colocando de volta. Sim. Ou seja, A justiça chegou. isso, pô. Exatamente. Então, assim, ainda bem que ele chegou. Ainda bem que ele chegou. Ele vai livrar a gente de um próximo experimento desse, de uma próxima armadilha dessa. Uhum. Ao mesmo tempo, ele coloca um cara nessa mesma press conference, que ele anunciou os 500 bilhões de tecnologia e inteligência artificial, bota um cara da indústria que fala o seguinte, olha, nós vamos colocar no mercado uma Jussara que resolve o problema do câncer. Só que essa Jussara do câncer, ela é à la carte, por exemplo. Você vai lá, faz seu exame de sangue, então na cultura lá do sangue, que você for experimentar, ela fazer a sua análise, vai ver a propensão de você ter um câncer. Então cada um vai ter uma Jussara
de acordo com a propensão da possibilidade de ter o seu câncer. Isso, para quem observa, nossa, Genial. que maravilhoso. Foi evitar o sofrimento, Só né? que aí ele continua falando, essa Jussara é a base de mRNA, que é exatamente o que tem na Jussara que está causando uma devastação de ataque biológico jamais visto na população mundial. Só que o recall que fica é o recall de que é uma coisa boa, pô, porque agora vai curar todo mundo. E quem não estuda não sabe que o nosso organismo produz células cancerígenas todos os dias. Só que o nosso sistema imune ele combate, ele vai trabalhando em homeostase, buscando o equilíbrio o tempo todo. Ele fagocita, ele mata as células ruins. Isso já é um processo normal. Você não precisa antecipar uma coisa para, pelo amor de Deus, né? Então, se você fizer um tratamento transformando seu sangue ácido em sangue alcalino, você resolve o teu problema. Com água, limão, carne vermelha, botando a sua dieta de proteína como base e com muito abacaxi, por exemplo, limão, você transforma o seu sangue ácido em sangue alcalino. Então você precisa tomar um negócio para poder... Mas quem sabe dessas informações? A moeda desse tempo presente é conhecimento, Glauber. Você pode ter dinheiro, você pode não ter dinheiro, você pode ter tudo, mas se você não tiver conhecimento, você está fadado a entrar na roda desse sistema que só tem um objetivo: bigodar todo mundo. É, cara. E o que leva um cara igual o Elon Musk que tá na posição do governo igual ele tá, cara? É uma orquestração que preparou o campo para esse momento chegar. Esse momento chegou. Quem domina a tecnologia no mundo hoje? É ele. O presidente deu uma declaração que ele passou 3 horas com o Bill Gates conversando. Aí o Bill Gates começa a falar sobre... Essa entrevista do Bill Gates está no ar. Ele fala assim, o Bill Gates falando, não, nós conversamos durante umas 3 horas, foi muito boa a conversa, inclusive eu falei para ele dos meus planos de jussarização e ele adorou, ele super apoiou o que a gente vai fazer e tal. E ninguém prestou atenção nisso. E é o cara que já disse no TED Talks, há muitos anos atrás, que a gente ia passar por ciclos de pandemia. O que o cara é? Mãe de Iná? O cara trabalhava com computação, agora ele é médico, ele trabalha com Jussara, laboratório, está comprando tudo. Inclusive comprou o maior laboratório na área de câncer, e agora o que explode agora mais é isso, no mundo inteiro. Você entendeu o problema? O problema é conhecimento, Cláudio. Então isso tudo está em curso. Isso vai levar naturalmente a uma restrição de geolocalização. Tem lugares que você não vai poder ir, a não ser que você cumpra os requisitos da nova ordem mundial, que é o que ele trouxe no casaco dele, sem fazer nenhum tipo de sem ter que esconder nada. Ele mostrou bem claro. Um cara não vai levar para um lugar onde está cheio de gente um casaco com essa escrita à toa, né, Glauber? Ele está ali mostrando quem ele é, o que ele vai fazer e qual o objetivo dele. Ah, eu acredito, eu não acredito. Ok, isso vai acontecer, isso está em curso. Sim. Você tem que só estar preparado. Então, o que eu digo, o nosso trabalho hoje é um trabalho voltado para um grupo de pessoas. A gente consegue alcançar uma live, talvez, sei lá, final de uma live, 30, 40 mil pessoas. Já passamos disso hoje. Já passamos disso. Estamos com 5.200 pessoas agora, já está vivo. com quase 50 mil visualizações. Então, que maneiro. Então, isso é um sinal que eu falei para você. A nossa responsabilidade não é cagar regra, Glauber, e trazer aqui realidades absolutas, mas é trazer elementos que a pessoa possa pesquisar por conta própria. Nós fomos condicionados, Glauber, a receber informação de um eletrodoméstico igual esse aqui, ó, durante anos. Sim. Só isso aqui falava para dentro da nossa casa, só isso aqui dizia o que a gente ia comer, como a gente tinha que pensar, em quem tinha que votar, de que maneira a gente tinha que se comportar, qual a roupa que a gente ia comprar. Isso aqui foi um instrumento de manipulação durante anos. TV. Isso cauterizou a mente das pessoas. Cauterizou muito a mente das pessoas. Então, para você desprogramar dessa programação, você quer ver como é que cauterizou tanto? Você vai em bar que vende comida na hora do almoço, aqueles bares assim, aonde está ligada a televisão? Qual canal? Rede Globo. O tempo todo é o mesmo pessoal que reclama. Por quê? Porque é uma hipnose que isso aqui promove nas pessoas. Então, hoje, quando a gente desprogramou,
A gente falou assim, que isso, cara, eu saí daqui, eu consigo ver fora dessa Matrix, entendeu? Então, olhar fora da Matrix não é você aceitar uma sugestão de ninguém, é você não emprestar o teu olhar e as tuas convicções para ninguém. E é o que eu falo para o meu público, não acredite em nada do que eu falo, agora vá atrás da informação. Busque o seu padrão mental para você criar a sua fortaleza mental e agir de acordo com a sua convicção, não de acordo com a minha, nem com o que ninguém está falando. Você ganha o quê? Uma coisa chamada autonomia. Isso que ninguém ensinou pra gente no colégio. Autonomia. Eu sou dono da minha vida. Eu sei o que eu vou fazer. Eu tenho certeza naquilo que eu tô agindo. Ah, porque a minha convicção é essa e ninguém pensa igual a mim. Problema de ninguém. Eu sigo o meu caminho. Isso é um padrão de anos, cara, de desconstrução para você vir de novo fazendo a formatação certa. Por isso que a pílula vermelha não é para qualquer um. Eu tinha muitas pessoas no meu canal no início, né, que a gente começou a bater mais forte, que elas repulsaram isso no início. Claro, mexe com crença, mexe com uma série de coisas. Mas quando você vai trazendo elementos, a pessoa vai buscar, se ela for um buscador. E quando você é um buscador, você vai atrás, você vai chegar a conclusões. Que faz mais sentido isso do que esse padrão de mundo enganador, opressivo, um mundo que nunca te deu nada. Eu me lembro até quando eu cheguei nos Estados Unidos, numa reunião de almoço, o cara virou para mim e falou assim, Sandro Rocha, quer dizer então que você não é patriota? Eu falei, defina patriotismo. Patriota, você ama o seu país, você é grato pelo seu país, você não sei o que. Eu falei, cara, se patriotismo é isso, eu não sou patriota não, porque o meu país nunca me deu nada. Nunca me deu oportunidade de nada. Sempre me tirou. Nunca me deu o básico. Que patriota sou eu? Não sou patriota, não. Eu amo o meu país porque eu amo o Brasil. Mas patriotismo, o que o país me deu, o que o país me proporcionou para crescer, nunca me proporcionou nada, querido. Se eu não faço concurso para o Pedro II e passo, estudo, final de semana e finais de semana, eu provavelmente seria um imbecil. Porque a vantagem do Pedro II é que os meus professores eram os membros do Santo Inácio. Eram os membros do São Bento, eram os membros do São José. Era aqui, ó, os colégios mais caros do Rio de Janeiro, eram os mesmos professores que me davam aula. Então a minha base educacional, foi cascuda mesmo. Tive aula com os melhores. Então estudo para mim sempre foi uma coisa muito interessante e cara. Mas tu deu sorte numa época que não era tão tomado pela ideologia, né? Com certeza. Hoje está irreconhecível o Pedro II, né? Então, Glauber, o conhecimento é algo libertador. Eu vou te dar um exemplo para você entender. Eu trabalho desde 13 anos de idade. Quando eu fui trabalhar no centro da cidade, no meu intervalo de almoço, eu sempre estava na livraria Saraiva. No meu intervalo, eu almoçava rapidinho, ia lá e pegava os livros, ó, ficava lendo, ficava tentando buscar conhecimento. Porque até a literatura de hoje em dia é uma literatura toda alinhavada com o sistema. Mas eu tive a sorte de conhecer um livro e uma literatura. Eu era moleque, lá no Lynch. Ainda tinha banca de jornal, nem sei se ainda tem, né? Porque mudou tanto, né? Virou conveniência. Conveniência, né? Então tinha uma banca de jornal com uma fita do Dr. Laí Ribeiro chamada Sucesso Não Ocorre Por Acaso. Ali eu comprei aquela fita, eu era novo. Hoje eu sei o porquê. Aquela fita abriu a minha mente de uma tal maneira que eu queria sair da condição que eu estava, Glauber. Eu não tinha condição de sair daquela situação, do ambiente ali, se eu não tivesse uma abertura de conhecimento consciencial maior. Então eu tinha que pagar um preço 4 vezes maior do que alguém que mora numa condição bem melhor, né? É assim. Aquela fita me levou para um cara chamado Colin Tanner. Colin Tanner me levou para um cara chamado Napoleon Hill. Napoleon Hill me levou para um cara chamado Andrew Carnegie, Henry Ford. Aí eu comecei a estudar literatura diversa nessa linha. E aí a minha mente começou a entender a potencialidade que existe dentro da gente, que é abafada propositalmente por essas hipnoses, que não fazem você se encontrar com a tua potencialidade. Aí minha vida fez assim, ó, vou. Eu entendi o que é neuroplasticidade, eu entendi o que é você visualizar e conseguir trazer à existência. Eu consegui fazer coisa na minha vida que eu provo para você que humanamente seria uma coisa impossível. O próprio filme Tropa de Elite 2, o próprio filme Tropa de Elite 1. Dentro da regra natural, eu não tenho padrinho, eu nunca fui a... Eu ganhei na moral, irmão.
No talento. no talento, entendeu?